Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 10. Maridos e esposas juntos na cruz. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a direção e a bênção do Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo nos ensine aquilo que o Senhor quer que aprendamos, a viver em paz, em amor, dentro do lar, a paz, a harmonia, a gentileza, a bondade entre maridos e esposas. Que os princípios do lar cristão sejam implantados na nossa vida, em nosso lar. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Maridos e esposas juntos na cruz. Jesus é o único que pode salvar os casamentos. Foi ele quem criou o casamento, lá no Jardim do Éden. Foi ele quem realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva. E este inventor do casamento é quem pode salvar os casamentos. Maridos e esposas que oram juntos, diariamente, abraçadinhos, ajoelhados diante de Deus, oram juntos todos os dias, eles permanecerão unidos para sempre. O verso áureo diz: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 a 27. Em Efésios capítulo 5, versos 21 a 33, Paulo se aprofundou na ideia da submissão dos crentes uns aos outros. Em seguida, aconselhou as esposas cristãs e maridos cristãos e concluiu com uma instrução para os dois. Nessa orientação, os estudantes da Bíblia da atualidade podem ouvir o Cristo ressuscitado falar dos nossos relacionamentos. Estaremos prontos a ouvi-lo quando entendermos Efésios 5, 21 até Efésios 6, verso 9, como a maneira de Paulo aplicar o grande tema da carta, unidade, mas nesse caso na família cristã. Embora tenha feito uma crítica severa às estruturas sociais imperfeitas da velha natureza, ele também celebrou a criação de uma nova humanidade, na humanidade mais ampla, que possui estruturas sociais defeituosas. De dentro dessas estruturas, os crentes demonstram que um novo poder, o Espírito Santo, e uma nova ética padronizada em Jesus foram desencadeados, os quais apontam para o cumprimento final do plano de Deus para o seu povo e para o mundo. Maridos e esposas, queridos, nós temos a orientação do Espírito Santo da forma como deveremos viver, nos relacionar, tratando um e o outro da forma cristã, para que Jesus habite no coração da esposa. Jesus habitando no coração da esposa e Jesus habitando no coração do marido, eles viverão em harmonia. São diferentes? Sim, cada um tem a sua personalidade, mas eles amam a Jesus e por isso se amam e se respeitam e são bondosos, são perdoadores, são tolerantes. São maridos e esposas segundo o coração de Deus. Aleluia! Na parte de domingo, conselho para esposas cristãs. Paulo iniciou a sessão sobre relacionamentos em Efésios 5 e o verso 21. Leia comigo. Efésios 5 e o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aqui no capítulo 5, do verso 1 até o verso 21, Paulo está falando do relacionamento, da harmonia, da unidade entre os cristãos. Mas este mesmo princípio, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus,
este mesmo princípio ele agora aplica para o lar cristão, para o relacionamento entre a esposa e o marido. Por isso agora nós vamos ler Efésios capítulo 5 e o verso 22 a 24. Leia comigo. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Percebam, Paulo não está falando de uma submissão escrava, de uma submissão em que a mulher perde a sua personalidade, a sua individualidade. Não, queridos. Aqui diz, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O Senhor Jesus não escraviza ninguém. O Senhor Jesus Cristo deu livre-arbítrio e liberdade de escolha para cada um. E nós escolhemos amar a Jesus Cristo voluntariamente, porque sentimos e vimos o amor de Deus por nós. Por isso, quando diz aqui, mulheres sejam sujeitas aos maridos como ao Senhor, está falando de uma submissão voluntária, de uma submissão feita por amor. Um marido que ama a esposa pode ser submissa a ele, porque ele não vai explorá-la, não vai abusar da esposa, não vai ser violento. Queridos, assim como Jesus Cristo é bondoso para com a igreja e morreu pela igreja, assim os maridos devem amar e dar a própria vida pela esposa. Que perigo existiria para uma esposa ser submissa ao marido quando o marido está disposto a morrer por ela e trata-a bem, assim como Jesus trata a sua igreja? Por isso, não podemos esquecer desta frase no finalzinho do verso 22, como ao Senhor. O padrão de submissão da esposa para com o marido, o padrão é a submissão da igreja a Jesus. E agora o verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram iguais. Mas, vindo o pecado, Deus percebeu que deveria existir um cabeça, deveria existir um líder. Então, após o pecado, Deus colocou a mulher em submissão ao marido, mas uma submissão em amor, como ao Senhor Jesus. Queridos, este é o padrão. O padrão é Jesus, com o seu amor abundante, em sua maneira misericordiosa, tratando a sua igreja. É um exemplo da forma como o marido deve tratar a esposa e é um exemplo de como a esposa deve se submeter ao marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Percebam que Paulo coloca aqui um padrão que está espelhado na forma como Jesus trata a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Queridos, a submissão da igreja a Cristo é uma submissão voluntária, é uma submissão que está fundamentada no amor, é uma submissão que reconhece que Jesus Cristo morreu pela igreja, morreu por você e por mim, então nós nos sentimos muito confortáveis em nos submeter a Jesus Cristo. É assim que a esposa deve se sentir, quando se sente amada, respeitada, valorizada e percebe que o marido está disposto a dar a vida por ela. Então ela confortavelmente se submete a esse marido que a ama, como Cristo amou a igreja. Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido como ao Senhor, indicando que falava da submissão de esposas aos seus respectivos maridos, quando Paulo disse que as esposas deviam fazer isso como ao Senhor, quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão. À luz de Efésios capítulo 6 e o verso 7, leia comigo Efésios capítulo 6, verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Queridos, à luz de Efésios capítulo 6, verso 7, em que se pede que os escravos sirvam
como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. E também Colossenses capítulo 3 e o verso 18. Colossenses capítulo 3 e o verso 18. Vamos ler juntos. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. É neste padrão que as esposas são convidadas a se submeter aos maridos, como convém no Senhor. Cristo é o foco verdadeiro e o mais elevado da submissão. As esposas são crentes que devem honrar a Cristo acima dos maridos. Se o marido trata a esposa diferentemente da forma como Jesus trata a igreja, se os maridos são abusivos, violentos, descorteses, brutos, ríspidos, ásperos, não respeitando a individualidade e personalidade da esposa, então ele não está tratando a esposa como Jesus tratou a igreja. Logo, a esposa não será submissa a ele, porque o marido não está representando Jesus Cristo no lar. Em Colossenses e também em Efésios, Cristo e apenas Jesus Cristo é identificado como cabeça da igreja, que é o seu corpo, sendo ele próprio o salvador do corpo. Por analogia, o marido é o cabeça da esposa, sendo que a fidelidade da igreja a Jesus serve como modelo para a lealdade da esposa para com o marido. A passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. Esse verso não deve ser interpretado de modo a permitir abusos, grosserias, machismo. Entendamos, queridos, que na Bíblia, no conceito bíblico de lar, de marido e esposa, não existe lugar para o machismo. Também não existe lugar para o feminismo. Não é o homem quem manda, não é a mulher quem manda, é Jesus Cristo, o cabeça do lar. O marido está ali representando Jesus, mas ele deve representar Jesus da forma correta. À luz do que lemos na palavra de Deus, nós também lemos no livro Lar Adventista. No livro Lar Adventista, Ellen White, orientada por Deus, escreveu: se o marido é grosseiro, é rude, é impetuoso, se o marido é egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo lhe ser sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Lar Adventista, página 92. Portanto, maridos, sejam representantes de Jesus Cristo no lar, amando, sacrificando-se pela esposa, respeitando-a, valorizando-a, amando-a como a si próprio. Não existe lugar para o machismo e nem mesmo para o feminismo. O que existe no lar cristão é o exemplo que Jesus Cristo nos deu, cheio de amor e de bondade, sacrificando-se pela igreja. Ele é o exemplo para o marido, amar e respeitar a esposa e sacrificar-se também pela esposa. Que Jesus Cristo habite no coração do marido, que Jesus habite no coração da esposa, e o Jesus habitando no coração do marido e habitando no coração da esposa, eles vão viver em harmonia, em respeito mútuo, com a presença do Espírito Santo no lar. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a Igreja como a noiva de Cristo, parte 1. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Efésios, o capítulo 5 e o verso 25 até o verso 27. Efésios capítulo 5 e agora vamos ler os versos 25 a 27. Vamos ler juntos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja o nível de amor de Jesus Cristo pela igreja. Amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está um exemplo de marido que ama profundamente a esposa, que a respeita e que está disposto a morrer por ela. Meu querido irmão, aqui diz no verso 26, para santificar. Jesus Cristo queria e quer a santificação da sua igreja.
o marido também deve buscar a santificação da esposa, para santificar, purificando-a com a lavagem da água. Aqui é uma referência que Paulo faz ao batismo na vida espiritual, quando somos purificados pela água e também pela palavra que saiu da boca de Deus. Meu querido irmão, Jesus Cristo é o padrão para ser imitado, é o exemplo que você deve imitar como marido, como esposo cristão que ama Jesus Cristo, vai também amar a esposa, santificá-la, purificando-a. E agora o verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o padrão de Jesus Cristo para a sua igreja. É um padrão elevado. Ele quer que a sua igreja seja apresentada de forma gloriosa e sem mácula. E o marido, para com a esposa, também fará tudo para que ela seja gloriosa, para que ela seja sem mácula, para que ela tenha o seu devido valor. Queridos, a autoestima da esposa vai depender muito da forma como o marido a trata. Uma elevada autoestima fará com que a esposa tenha saúde, seja saudável e corresponda ao amor do marido, com submissão, com respeito. Jesus Cristo quer apresentar a sua igreja de forma gloriosa e sem mácula, nem ruga. Esse é o padrão que Jesus espera que você, marido, trate a sua esposa, para que ela seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, buscando a santificação da esposa, assim como Jesus busca a santificação da igreja. E agora leia comigo o verso 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Ninguém aborrece a si mesmo. Você se alimenta quando está com fome. Você bebe água quando está com sede. Você descansa quando está cansado. Você trata bem ao seu próprio corpo. E você deve tratar bem a sua esposa, porque é como a si mesmo, porque são uma só carne. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Sendo que você e a esposa são uma só carne, você não vai aborrecer e tratar mal a sua esposa, porque você estaria tratando mal a si mesmo, porque vocês são uma só carne. Antes, cada um alimenta a sua própria carne, como também o Senhor alimenta a sua igreja. Por isso, o padrão que Paulo estabeleceu aqui é um padrão bíblico para ser imitado e implantado em cada lar. Ao criar a metáfora do casamento, matrimônio para a igreja e seu relacionamento com Jesus, Paulo se baseou de modo criativo nos costumes e papéis de um casamento da sua época. Em relação à igreja como noiva, Cristo é o noivo que, primeiro, ama a igreja como noiva. Cristo ama a igreja como noiva. Nunca devemos nos esquecer disso. Em segundo lugar, Jesus entrega-se a si próprio como dote de casamento. No contexto de antigos arranjos de casamento, o noivo comprava a noiva com o dote de casamento, que geralmente era uma grande quantia de dinheiro e objetos de valor tão grande que a economia de antigos vilarejos dependia desses costumes. Cristo pagou o preço máximo pela igreja como sendo sua noiva, visto que se entregou por ela, na encarnação e também na cruz. Jesus se entregou como dote de casamento. Jesus Cristo deu a si mesmo para comprar a noiva como sua esposa. Número 3. Aqui diz que Jesus Cristo lava a sua noiva, a sua igreja. A preparação da noiva era uma parte importante das antigas festas de casamento, assim como hoje eram as damas de honra e os parentes da noiva que a preparavam para a cerimônia. Paulo, porém, imaginou o divino noivo, Jesus, preparando sua noiva para o casamento. É ele quem a santifica, é ele quem a purifica por meio da lavagem de água, uma provável referência ao batismo.
Número 4. É Jesus que comunica a palavra da promessa. Essa purificação é realizada pela palavra. Que palavra? A palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus, apontando para a palavra da promessa que o divino noivo fala à sua noiva, talvez no contexto da cerimônia de noivado, observando as promessas de Deus aos crentes no momento da conversão deles. O antigo noivado era diferente do noivado moderno e tinha um conjunto muito mais sério de negociações que incluía um acordo escrito sobre o dote do noivo, pago pelo noivo, e o dote da noiva, que são os bens da família da noiva que ela traria para o casamento. Número 5. Jesus Cristo prepara e enfeita a noiva. Quando a noiva é finalmente apresentada ao seu noivo, ela está fabulosamente bonita e surge em esplendor impecável. Cristo não só lava a noiva, ele também a prepara e a adorna. Meu querido irmão, um casamento desta forma, que se espelha em Jesus Cristo e na forma como ele trata a sua igreja, este casamento, que tem como padrão o relacionamento de Jesus com a sua igreja, será um casamento feliz, estável, onde os anjos de Deus apreciarão habitar. Ali estarão neste casamento a presença dos anjos, a presença do Espírito Santo, trazendo Jesus para o coração do marido, trazendo Jesus para o coração da esposa. Aleluia! Na parte de terça-feira, a igreja como a noiva de Cristo, parte 2. Agora vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver os versos 1 até o verso 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e os versos 1 até o verso 4. Leia comigo. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. E agora o verso 2, Paulo diz, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo com certeza amava a igreja que ele fundou. Eram filhos na fé de Paulo. E aqui Paulo está demonstrando o amor e o zelo para que aquela igreja continuasse crescendo em amor, em santidade. Por isso Paulo está dizendo, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Paulo compara a igreja como uma esposa, uma virgem, sendo preparada de forma pura para o marido, que é Jesus Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Assim como a serpente enganou Eva lá no jardim do Éden, assim também Paulo está dizendo que a igreja pode ser enganada com sutileza pela astúcia da serpente, que vai corromper os sentidos dos membros da igreja e fazê-los se apartarem da simplicidade que existe em Jesus Cristo. Queridos, Satanás existe. Satanás se infiltrou no Éden usando a serpente. Satanás se infiltra nos lares. Satanás se infiltra nos lares de muitas formas. Através de músicas, através de televisão, através de programas, de filmes, de novelas. Satanás se infiltra nos lares e tenta dominar a mente do marido, dominar a mente da esposa, a mente dos filhos. Por isso, Satanás astutamente, sutilmente, continua tentando enganar a igreja, os lares, os maridos, as esposas. E agora o verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Paulo está insistindo que a igreja permaneça no evangelho que ele pregou, no Jesus Cristo que ele revelou para a igreja de Corinto. Ele está dizendo,
que permaneçam em Jesus Cristo, que permaneçam no Evangelho e que não abracem outro Jesus, outro Evangelho. Queridos, usando um elemento final do casamento antigo, em Efésios 5, 25 a 27, Paulo retratou Cristo como aquele que apresenta a noiva a si mesmo. Antigamente a noiva era apresentada pelo padrinho, pelos padrinhos ou por seu pai, mas nunca pelo noivo. Porém, Paulo imaginou Jesus apresentando ele mesmo a igreja como sua noiva. O apóstolo usou costumes e funções do casamento para destacar o relacionamento de Cristo com a igreja num padrão cronológico corrente. Primeiro, era o noivado, era o primeiro passo. Cristo se entregou pela igreja como dote pela noiva e assim noivou com ela. Primeiro, então, o noivado. Segundo, preparação para a cerimônia do casamento. As atenções do noivo continuam em seus esforços para santificar e purificar a noiva. Em terceiro lugar, a cerimônia de casamento em si. As atenções de Cristo no presente têm em vista a apresentação da noiva no casamento. Esse último elemento olha para a celebração de casamento, quando Cristo, o noivo, voltará para reivindicar a igreja como noiva e apresentá-la a si mesmo. Os casamentos antigos geralmente começavam com um desfile noturno, exatamente como Jesus mostrou na parábola das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25, versos 1 até o verso 13, ali Jesus contou a parábola das 10 virgens que estavam esperando a chegada do noivo. Queridos, o noivo e o seu cortejo se reuniam na casa do noivo, o novo lar do casal, e com grande cerimônia começava um desfile. Iluminada por tochas e acompanhada de música alegre e cadenciada e grande regozijo, a multidão se movimentava em direção à casa do pai da noiva, reunindo-se lá com a noiva ou encontrando o desfile da noiva no caminho. A procissão conduzia o casal à nova casa, onde os convidados se estabeleciam em uma festa que durava uma semana, que culminaria na cerimônia do casamento, quando a noiva seria apresentada ao noivo. Este era o costume dos casamentos naquele primeiro século. Quando Paulo retratou Cristo apresentando a igreja a si mesmo, fez referência a esse grande cortejo e ao momento da apresentação. Ao fazê-lo, mostrou um retrato comovente do retorno de Cristo, como uma futura cerimônia de casamento, quando o longo noivado entre Cristo e a sua igreja estará completo e o casamento será celebrado. Quando Jesus Cristo retornar em glória e majestade, é o noivo que estará chegando para buscar a noiva e levá-la para casa. Então será realizada a boda do Cordeiro. As bodas do Cordeiro que estão aqui em Apocalipse capítulo 19. Este é o cenário que Jesus Cristo quer que você contemple. Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. As bodas do Cordeiro serão celebradas na segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Ele volta para buscar a noiva, buscar a igreja, levá-la para o céu. E então, queridos, vamos ter uma viagem de 7 dias. Nós vamos ascender ao céu com Jesus Cristo numa viagem que vai durar 7 dias, representada pela festa dos tabernáculos, representada pela festa da colheita, que durava 7 dias. Esta será a última festa do santuário celestial. Queridos, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Esse linho fino, puro e resplandecente foi providenciado pelo próprio noivo, Jesus Cristo. É com este linho fino, puro e resplandecente que ele veste a noiva, veste a sua igreja, porque o linho fino são as justiças dos santos, justiças de Cristo, comunicadas aos santos.
E agora o verso 9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro para o casamento. Finalmente Jesus receberá a noiva. Quando ele retornar em glória e majestade, arrebatar a sua noiva, levá-la para o céu nesta viagem de 7 dias. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus, o chamado para as bodas. Este é o convite que Jesus Cristo está fazendo para você e para mim. Nós somos convidados. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele virá nos buscar e nos arrebatar. Bendito seja Deus por essa bendita esperança. Aleluia. Na parte de quarta-feira, ame a sua esposa como a si mesmo. Você não se aborrece, você se alimenta. Quando você fere o dedo ou qualquer parte do seu corpo, você procura curar, você procura remédio, você procura curar a ferida, você cuida muito bem do seu próprio corpo. Assim também você deve cuidar muito bem daquela que é uma só carne com você, que faz parte do seu corpo. Porque quando nos unimos no relacionamento sexual, marido e esposa, nos tornamos uma só carne. E deveremos amar a esposa como a nós mesmos. É isso que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5 e agora os versos 28 a 30. Efésios capítulo 5 e os versos 28 até o verso 30. Vamos ler juntos. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo falou isso numa cultura muito diferente da cultura de hoje. Naquele tempo, o marido tinha, por lei, direito de bater na esposa, espancar a esposa, expulsar a esposa, abandonar a esposa, castigá-la. Era uma cultura terrível para as mulheres. Mas Jesus Cristo elevou a mulher. Os princípios da Bíblia elevam a esposa numa posição de igualdade com o homem. Uma mulher que tem que ser amada como amando o seu próprio corpo, diz aqui. Por isso, queridos, quando Paulo apresentou este padrão de casamento, este padrão de relacionamento entre marido e esposa, ele estava quebrando um paradigma. Ele estava fugindo da cultura, dos costumes e das leis que existiam naquele tempo. Ele elevou o padrão de casamento, mostrando o relacionamento de Jesus com a sua igreja e também o relacionamento do marido com a esposa. Por isso, Paulo diz aqui no verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos, porque são uma só carne. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E o verso 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à sua igreja. Verso 30, porque somos membros do seu corpo. Meu querido irmão, as mulheres estavam em posição de desvantagem naquela cultura antiga, mas Jesus Cristo eliminou esta desvantagem e colocou maridos e esposas no mesmo pé de igualdade. São filhos e filhas de Deus. E o marido, como representante de Deus no lar, deve representar corretamente Deus o Pai. A esposa representa o Espírito Santo dentro do lar. E os filhos representam Jesus Cristo, Deus Filho. O lar, no padrão bíblico, é um reflexo da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E deve existir respeito entre marido, esposa e filhos. E deve prevalecer o amor, a bondade, a cortesia, a tolerância, o perdão. As regras para a família cristã revelam um contexto social desafiador. Em Efésios 5, 28 a 30, Paulo se dirigiu aos maridos que, seguindo o padrão frequente da época, podiam escolher odiar seu próprio corpo, maltratando suas esposas e batendo nelas.
No mundo greco-romano dessa época, o poder legal do pai de família era amplo. Ele podia punir duramente ou até mesmo matar a esposa, filhos e escravos e estar dentro dos direitos legais, embora exercer tal poder de maneira extrema fosse cada vez mais restringido pela opinião pública. Em Efésios 5, 25 a 27, Paulo detalhou o maior exemplo de amor, o amor de Cristo pela igreja, um modelo muito diferente dos exemplos da época. Antes de expor um novo argumento, Paulo apontou outra vez para esse exemplo, pedindo aos maridos que fizessem assim também, como Jesus, que se entregou por sua noiva à igreja e atende às suas necessidades. Paulo desafiou os maridos a se afastarem das práticas do seu tempo e procurar estar à altura do amor de Jesus. Em Efésios 5, 28 a 30, o apóstolo Paulo mostrou uma nova lógica para apoiar o amor dos maridos por suas esposas, o amor próprio. Paulo apresentou uma verdade incontestável. Ninguém jamais odiou ao seu próprio corpo, pelo menos ninguém que esteja saudável. Um marido não fere a si mesmo nem bate em seu próprio corpo. Em vez disso, o alimenta e cuida dele. Efésios 5, 29. Em sua tentativa de eliminar a dureza e a violência contra a esposa, Paulo convidou o marido a se identificar com a esposa. O marido é um com a esposa, de modo que machucá-la não é nada menos que automutilação. E a maioria das pessoas em sã consciência não faz isso. Voltando ao exemplo de Jesus, Paulo argumentou que o próprio Cristo pratica o autocuidado ao valorizar os crentes que são seu corpo. Ele, Paulo, aconselhou o marido a moldar o comportamento em relação à esposa, segundo a maneira como ele trata a si próprio e, finalmente, segundo a maneira como Cristo trata a igreja. Paulo fugiu totalmente do padrão de casamento que existia no primeiro século. Paulo estabeleceu o padrão de Jesus Cristo como o nosso exemplo, exemplo para o marido, exemplo para a esposa. Paulo pede insistentemente que maridos amem as suas esposas como a si mesmos e a respeitem, a tratem bem, buscando que ela seja saudável e que ela se apresente de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga. É você, marido, convertido a Jesus Cristo, que se espelha em Jesus Cristo, que pode levantar a autoestima da sua esposa e fazê-la se sentir feliz como mulher, como mãe, como esposa. Que Jesus Cristo habite no seu coração, marido. Que Jesus Cristo habite no seu coração, querida esposa. E que sejam felizes em Jesus, porque Jesus salva os casamentos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, uma só carne, o modelo para o casamento. Agora vamos ler juntos Gênesis. Volte a sua Bíblia lá para Gênesis. Gênesis capítulo 2 e vamos ver então os versos 15 até o verso 25. Gênesis capítulo 2 e os versos 15 até o verso 25. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Está falando do homem e da mulher. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Porquanto deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque eles estavam cobertos de glória. Adão e Eva eram cobertos de glória. Eles eram glorificados. Foram criados glorificados. Esta cobertura, esta vestimenta de glória desapareceu quando Adão pecou. Quando Eva pecou, não desapareceu, porque ela estava enganada, não fez conscientemente. Ela estava enganada, mas quando Adão conscientemente comeu do fruto proibido, as vestes de glória desapareceram. Eles perderam a natureza espiritual glorificada. Queridos, aqui em Gênesis capítulo 2, dos versos 18 até o verso 25, está nos mostrando o padrão do casamento. Deus fez a mulher de uma costela de Adão. Ela é carne da sua carne, é osso dos seus ossos. Ou seja, a esposa se torna uma só com você. Ela é sua e você é dela. Não existe lugar para machismo e nem para feminismo. Agora, voltando para Efésios capítulo 5 e o verso 31 a 33. Efésios capítulo 5 e os versos 31 a 33. Agora vamos ler juntos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Paulo está falando de Gênesis, que nós acabamos de ler. Ele está citando aqui o princípio bíblico de Gênesis, que quem casa quer casa. Marido e esposa, ao se casarem, eles não devem ficar morando com o pai ou com a mãe. Eles devem buscar estabelecer o lar numa nova casa. Às vezes, por situações financeiras que não permitem, os recém-casados continuam morando com o pai ou com a mãe, mas isto deve ser temporariamente, porque maridos e esposas devem sair da casa do pai, da mãe e estabelecerem um novo lar, onde você, marido, será o cabeça, representando Deus Pai, e a esposa representará o Espírito Santo, trazendo conforto, consolo, correção, enfim, a esposa cumpre fielmente o papel do Espírito Santo no lar. Por isso, Paulo está dizendo aqui em Efésios 5:31, por isso deixará o homem ao seu pai e à sua mãe. Deixará, vai sair de casa. E se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Ambos se tornarão uma só carne. E agora o verso 32. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo está falando do mistério que existe no relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E esse mistério também se aplica ao casamento, quando homem e mulher, duas pessoas criadas de forma diferente, duas personalidades, eles se unem e se tornam uma só carne. O sentimento de um deve ser o sentimento do outro. Os propósitos de um deve ser o propósito do outro. Os dois vão caminhar na mesma direção, obedecendo os mandamentos de Deus, tendo como meta o céu, o novo céu e a nova terra. Vão criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, ensinando os filhos a guardarem os mandamentos de Deus. Juntos vão estabelecer no lar as regras, os princípios, os valores cristãos. Assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Marido e esposa unidos vão falar, eu, marido, e eu, esposa, nós juntos vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é um mistério falado aqui por Paulo no verso 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E agora o verso 33. Assim também vós, cada um, ame em particular a sua própria mulher como a si mesmo. Você não precisa ficar dando demonstrações para o mundo todo, demonstrações para o público, na rua ou na igreja,
de que ama a esposa no sentido de abraçá-la e beijá-la. Não. Isso deve ser feito em particular. Em público, você demonstra o carinho, demonstra a cortesia, a gentileza, mas as carícias, o beijo, o abraço, isso fica para ser feito em particular. Por isso, Paulo está dizendo no verso 33, assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. O marido que se entrega pela esposa, que se sacrifica pela esposa, que tem prazer em sustentar a esposa, sustentar o lar. E a mulher reverencia o marido, a mulher deve respeitar o marido. A mulher se realiza se sentindo amada pelo marido. E o marido se realiza se sentindo respeitado pela esposa. Ao escolher Gênesis 2:24, Paulo selecionou uma declaração sobre o casamento feita antes da queda e aplicou ao relacionamento entre marido e esposa. Em nosso mundo pós-queda, a exploração desenfreada do relacionamento sexual entre homem e mulher revela o quanto a ideia de que a união sexual representa a subjugação da mulher está profundamente enraizada nas culturas modernas. Paulo argumentou que o relacionamento sexual refletido lá em Gênesis não é de subjugação, mas de união. Não simboliza nem efetivo o domínio do macho, do homem, mas a união entre marido e mulher, tanto que eles se tornam uma só carne. Assim consideramos Efésios 5:21-33 e Gênesis 2:24 uma teologia importante contracultural e corretiva do casamento e da sexualidade. Nesse mesmo contexto, Paulo falou no verso seguinte sobre um grande mistério, o relacionamento de Cristo e a sua igreja, em Efésios 5:32. Isso inclui os lados da metáfora dupla que Paulo vinha discutindo, o casamento cristão compreendido à luz do relacionamento de Cristo com a igreja, e o relacionamento de Cristo com a igreja entendido à luz do casamento cristão. O casamento é enaltecido ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Além disso, pensando na ligação da igreja com Cristo, através das lentes do casamento carinhoso, obtemos nova clareza sobre o relacionamento com Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Efésios 5:33 fala, assim também cada um de vós ame em particular a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie, respeite o marido. Isto serve como um conselho de Paulo para o casamento feliz hoje. Meu querido irmão, a maioria dos casamentos resulta em divórcio, em separação. Poucos casamentos permanecem unidos e fortes e sólidos por décadas. Então você e eu precisamos nos apegar a Jesus Cristo. O marido e a esposa que oram juntos todas as noites antes de dormir e que fazem o culto da manhã e fazem o culto da noite. Um lar onde Jesus Cristo é honrado e é louvado todos os dias através dos cultos familiares. Este lar vai permanecer em pé até a volta de Jesus. Ellen White constantemente insistia com os maridos e esposas a deixarem de tentar controlar um ao outro. Vejam o que Ellen White escreveu no livro Lar Adventista, página 93. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não pode ser imposição. Não é possível fazer isso e, ao mesmo tempo, reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Este conselho salva os casamentos. Marido e esposa devem ser o quê? Bondosos, pacientes, longânimos, corteses, cheios de consideração mútua. Marido e esposa devem perdoar tudo diariamente. Alimente-se do pão diário do perdão. O perdão é o pão de cada dia de um casamento feliz. Nunca durmam com o pecado. Nunca durmam com a mágoa, com o ressentimento.
perdoem tudo diariamente. O marido e a esposa que costumam orar juntos, abraçadinhos antes de dormir, eles não poderão guardar no coração o ressentimento, mágoa e a falta do perdão. Eles terão que se reconciliar, eles terão que perdoar tudo diariamente. Coma, se alimente deste pão diário que se chama perdão, que vai produzir um casamento feliz. Deus pede que a esposa conserve seu temor e sua glória sempre diante de si. Inteira submissão deve ser somente ao Senhor Jesus Cristo. A submissão da esposa ao marido não deve ser uma submissão escrava, nem deve ser uma submissão cega. Inteira submissão somente ao Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua, pelo infinito preço da sua vida. Sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre as esposas, sobre os maridos, sobre os filhos. Que haja em cada lar o princípio do amor a Jesus Cristo, o respeito mútuo, a bondade, a cortesia. Que os maridos e as esposas sejam praticantes da bondade, da paciência, da longanimidade, da cortesia e cheios de consideração mútua. E que Jesus, habitando no coração do marido, vive em plena harmonia com Jesus habitando no coração da esposa. E que juntos possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém.